off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, aonde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar e acelerar negócios com propósito, ou seja, que tenham um forte impacto social, interno ou ambiental. A Propósito trabalha através de 4 alavancas, que são as alavancas de gestão, comercial, recursos humanos e finanças. Por falar em finanças, o nosso tema de hoje é possível trabalhar com propósito e ganhar bastante dinheiro? Hoje é dia da gente se livrar desse tabu que é falar sobre dinheiro. Porque se você tem uma empresa cheia de propósito, mas que não te dá dinheiro, uma hora você vai desistir desse negócio. E se você tem uma empresa que te dá dinheiro pra caramba, mas que você não vê sentido nisso, uma hora você vai colapsar e vai buscar alguma coisa que faça sentido pra você. Então, para falar comigo sobre esse assunto, eu tô recebendo aqui uma mulher muito poderosa, que tem um propósito forte e que ganha muito dinheiro. Graças a Deus. Astrid Lacerda, empresária, educadora financeira, palestrante e fundadora da Money Class Academy. A primeira comunidade de dinheiro do Brasil exclusiva para mulheres. Olha que negócio de propósito. Sendo mulher e neuroatípica, encontrou dificuldades quando tentou estudar sobre finanças após sofrer um desamparo financeiro. Viu que os ensinamentos sobre o tema eram elitistas, confusos e ineficientes, que fórmulas prontas não se aplicavam a todo mundo e que cuidar do dinheiro tinha muito mais a ver com comportamento do que com números. Desenvolveu sua própria metodologia de organização, gerenciamento e planejamento financeiro com o objetivo de tornar essa tarefa o mais objetiva possível. Atendeu mulheres de diferentes idades, profissões, classes sociais, provando que o seu trabalho contribuía para a evolução financeira delas. Atualmente, atua como educadora financeira, ensinando finanças pessoais e finanças para empreendedoras, com a sua própria metodologia para mais de 10 mil alunas. É pós-graduada em Teoria Psicanalítica, Clínica e Cultura e estuda a relação da mulher com o dinheiro. Que potente! Seja muito bem-vinda, Astrid Obrigada, meu Lacerda. bem. Muito obrigada pelo convite. Você lendo aí é engraçado, né? Quando outra pessoa lê sua bio e você lendo sozinha. Quando outra pessoa fala em voz alta as coisas que você faz, você fala, olha, Eu sou isso é, tudo. soa bonito, né? Gostei disso aí. E você é mesmo. Obrigada. Por falar nisso, vamos começar o nosso papo aqui. Eu conheci você num evento de empreendedorismo, palestrando, com uma palestra cujo título é extremamente curioso e o conteúdo muito profundo, que é o preço de ser mulher. Isso. Então, eu quero começar falando sobre isso, para você contar um pouco da sua história pra gente e falar pra gente qual é o preço de ser mulher. Nossa, não sei nem por onde começar. O preço de ser mulher em qual área da vida? É isso que a gente precisa entender. Porque tem consequências. Nós, mulheres, só por sermos mulheres, pagamos um preço e a gente não entende muito bem o porquê. Muitas vezes a gente acha que é culpa nossa ou a gente não fez direito, sendo que não. Então, tem muitas questões que envolvem baixa autoestima, que envolvem insegurança, que envolvem expectativas com o outro, né? Então, o outro deveria se importar comigo ou olhar para mim da mesma forma que eu me importo e olho para ele. E quando a gente entra para o jogo mesmo, quando eu digo jogo, tanto na palestra eu falei para o jogo do dinheiro, é quando a gente paga um preço. Eu até brinco que a gente paga para jogar, igual pôquer, você sentar na mesa. Porque até então a gente não leva tão a sério o dinheiro na nossa vida. A gente acha que, vai vir, entendeu? Vou dar um jeito, vou viver dando um jeito, ou alguém dá um jeito por mim. Ou eu tenho alguém para cuidar disso para mim. Sendo que aí foi o que aconteceu na minha história, eu tive um desamparo financeiro muito grande, foi até um desamparo financeiro / afetivo, que quebrou, cortou essas expectativas vindas da minha parte, e aí eu entrei pro jogo. Porque a maioria das mulheres, infelizmente, até hoje, aprendem na dor. Então você paga um preço. E simplesmente por ser mulher. Não é porque você é ruim com dinheiro, ou porque você não é de exatas, ou porque, sei lá, não tem o gênio do dinheiro. Não existe gênio do dinheiro. Homens e mulheres lá, todos nasceram, sei lá, com o mesmo não gênio do dinheiro. A questão é a construção a qual o homem
ele cresceu e a construção que a mulher cresceu. Então, assim, a gente sabe que crescemos, dinheiro não é coisa de mulher. A gente acha que tá avançando, mas na verdade não tá avançando tanto quando a gente vê algumas trends de TikTok, algumas trends do Instagram, isso não é coisa de mulher. Uhum. Você vai perder sua feminilidade se você fizer isso. Só que isso afasta mulheres. E elas descobrem a importância do dinheiro quando elas acabam sendo desamparadas. Aí é elas por elas, quando elas têm que dar um jeito. Então, assim, minha história, nunca quis, tá? Trabalhar com finanças, nunca quis mesmo. Saí de casa muito cedo. E quando eu saí de casa, eu sempre tive um relacionamento muito bom com minha mãe, entende? Então, assim, ao mesmo tempo que ela falava, filha, eu te apoio no que der e vier, ela também falava que eu precisava fazer dinheiro. Isso é um ponto muito importante. Só que eu não levei aquilo a sério, sabe? Ficou assim, tá bom, fazer dinheiro. Então, ok, tem que fazer dinheiro. E eu tive uma adolescência, assim, uma fase da vida jovem adulto, né? Que não foi fácil, porque eu tinha indagações sobre quem que eu era, o que que eu queria fazer, qual que era o meu objetivo de vida. Então eu estava muito preocupada em encontrar um propósito. Uhum. O que que eu sou boa, entende? Eu acho que todo mundo, acho não, tenho certeza, todo mundo se indaga com isso. Hoje eu vejo que não necessariamente propósito tem que ter a ver com o trabalho, entende? O trabalho é uma parte de você, mas ele não torna o seu propósito assim, de vida. Perfeito. E eu estava muito ocupada procurando o que que eu era boa, descobrindo, saí, viajei, fui para outro país, morei em outro país. E esqueci desse conselho da minha mãe, entendeu? Do tipo assim, olha, vai achar seu propósito, mas tem que pagar suas contas, tá? Tem que fazer dinheiro. Eu queria ser útil, porque propósito é sobre isso. Querendo ou não, o propósito é você se sentir validado, você se sentir útil. Você ter um valor, um senso de valor utilitário ali. Então, o que aconteceu comigo é que eu sempre tive essa indagação. Mas aí, quando eu precisei sobreviver lá fora, eu sempre vi trabalho como trabalho. Então, se eu preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar para isso. Não necessariamente precisa ser dentro da minha área de atuação ou dentro de algo que eu goste. Até porque é um privilégio você poder trabalhar com algo que você ama, né? Não é qualquer pessoa que consegue. E não quer dizer que seu trabalho não seja válido. Se você trabalha para fazer dinheiro, eu vejo o trabalho como trabalho. Só depois de muitos e muitos anos que aí sim entrou a questão de propósito e causa. Entende? Então, Perfeito. é tão ampla a história que eu não sei nem por onde começar. Acho que se a gente for falando, eu vou citando algumas partes e tal. Mas eu paguei um preço para fazer o que eu faço hoje, para entender que, pô, você é boa com isso aqui. Eu, boa com finanças, eu reprovei em matemática, mas você é muito boa em padronização, em sistema, em esquemas. E quando você precisou de ajuda, quando você entrou na internet, por exemplo, para procurar sobre finanças ou ler livros de finanças, aquilo não te agradou. Você viu que não funcionava. Não fazia sentido. Até hoje, o que as pessoas falam não faz sentido para mim. Não faz sentido para a maior parte da população. Sim. O que eu fiz naquele momento, eu fiz para mim. Eu precisava sobreviver, eu precisava pagar meu aluguel. Liguei para minha mãe e falei, mãe, preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Ela já não me ajudava mais. Quando eu mudei, já estava lá há anos. E ela falou, não, aquele desamparo, eu não tenho pai, eu não tenho a quem pedir dinheiro. Aquele desamparo para mim foi tão grande, por isso que eu digo que foi um desamparo afetivo e um desamparo financeiro. E por isso eu costumo correlacionar a dependência emocional com a dependência financeira. Que eu fiquei assim, meu Deus, no fundo eu estava realmente esperando que, se alguma coisa der errado, tem minha mãe. Por mais que aquilo não seja consciente. Mas é como se tivesse ali alguém para segurar as pontas se algo desse errado. Quando eu vi que não tinha, eu tive que dar um jeito. Eu falei, não dá mais pra ficar assim. Então, eu sei o que eu tive que fazer, eu sei o preço que eu paguei para conseguir fazer o dinheiro do meu aluguel. Eu sei os pulos que eu tive que dar para isso. Então, toda mulher já passou por uma situação na vida que isso aconteceu. Onde ela se viu sem ter a quem recorrer, onde ela não tinha dinheiro. E ela teve que encontrar formas de sair de uma situação onde ela estava completamente vulnerável. E só então que ela entendeu a importância do dinheiro na vida dela. Porque até então ela não entendia.
Então foi assim pra mim. Depois foi uma mudança muito louca, porque as pessoas próximas de mim, colegas, falaram: como você tá fazendo isso? Aí eu comecei a ensinar da forma que eu tava fazendo. Porque pensa bem, finanças é chato, gente. Você não vai ficar fazendo isso todo dia, a mesma coisa. Sabe, ficar mandando no WhatsApp. Você tem que encontrar uma forma que seja a longo prazo. Porque você vai ter que fazer até o dia que você morrer. Então, vamos pensar aqui, como que eu posso otimizar? Criei uma forma que seja tranquila, fácil, leve. Aí sim você pode focar a tua energia e fazer dinheiro, mas antes você tem que organizar a casa. Aí ensinei para minhas amigas, depois eu falei, uai, se eu começar a trabalhar com isso? E aí eu fui e comecei a trabalhar com isso, ainda nos Estados Unidos, ainda em Los Angeles. E em 2018, quando eu estava no Brasil, voltei em 2017, em fevereiro de 2018 eu abri minha agenda aqui no Brasil, de consultoria mesmo, foi quando eu comecei a atender no Brasil. E eu lembro direitinho que minha agenda ela fechou até outubro, eu tava com a agenda fechada. E aquilo ali foi incrível pra mim, porque ao mesmo tempo que eu consegui, eu vi pessoas validando algo que eu era boa, que eu procurei por tanto tempo, lá atrás essa nunca foi uma opção que passou na minha cabeça. Às vezes a gente também não entende que tá tudo bem abrir mão de outras coisas, porque no meio do caminho você acaba encontrando. Só que até encontrar, você precisa de grana. Você precisa levar a sério o dinheiro. E eu acho que esse é um resuminho enorme da minha história. Eu nem sei quantos minutos levou. Mas é legal a gente falar sobre essa coisa do preço de ser mulher. Você perguntou em qual aspecto, né? É. Em qual área. Vamos falar um pouco da vida profissional. E até levando para finanças, que é o nosso tema central. Eu vejo que a mulher ela tem muito menos acesso à educação financeira que o homem. Sim. Ela tem menos voz. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo uma vez, que foi um caso que, assim, me deixou boca aberta, mas acontece recorrentemente com várias mulheres nesse Brasil afora, nesse mundo afora. Eu estava como consultora de uma empresa, e aí era uma empresa que tinha um CEO e tinha 10 liderados abaixo dele. E conversando com esse CEO, eu falei, olha, não tá tendo cabimento essa estrutura de organograma sua, porque você não tá sendo capaz de gerenciar todas essas pessoas, são líderes novos, eles precisam de gerência, de auxílio, de liderança, então eu acredito que você precisa de 3 intermediários entre você e essas pessoas, para que os processos funcionem de forma mais tranquila. E aí ele ignorou e seguiu a vida dele. Um tempinho depois ele me ligou e falou assim, Cíntia, eu tava conversando com fulano de tal, um homem consultor lá de São Paulo, e esse fulano de tal falou que o ideal seria eu contratar 3 C-levels. Falei, olha, não me diga. É mesmo? Sério? Que interessante. Então, esse é o preço que a gente paga, Sim. é não ter voz. A nossa voz tem um volume mais baixo que do homem. Então, a gente tem que falar mais alto, a gente tem que falar com mais potência para ser ouvida. E aí entra num outro aspecto que é o que você trouxe, da gente não poder falar sobre dinheiro, porque a nossa voz é uma voz mais baixa, e a gente já ter entronizado essa situação de que é feio para mulher. Sim. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, roupa de mulher não tinha bolsa, a gente não podia guardar dinheiro. Nossa, sim. Não é verdade? Não. A gente fala que dinheiro é sujo. E olha que eu Isso. perpetuo isso pros meus filhos, sujo no sentido de limpeza mesmo, né? Sim. Não bota moeda na cama. E o Uhum. que isso vai gerando na Na gente? cabeça. Enquanto mentalidade. Então, e uma coisa que você trouxe na sua bio, que eu concordo plenamente, falar de finanças é falar de comportamento, falar de Total. mentalidade. Não, completamente, porque a gente tem que entender que a forma que você lida com o seu dinheiro hoje é como você enxerga o teu dinheiro. É toda uma cadeia de significantes que você montou e você construiu durante a vida. E isso não foi intencional. A sociedade influencia isso, as pessoas ao seu redor influenciam isso, a sua família influencia isso. Então, se eu falar, por exemplo, poupar ou, sei lá, poupar dinheiro. Vou falar de dinheiro. Aí uma pessoa que vem de uma família com condições financeiras, ela vai pensar em coisas boas, entende? Se ela pensar em dinheiro, ela não vai pensar em poupar. Não vai associar essa outra palavra dinheiro. Se eu falar para uma pessoa que vem de uma família que não teve condições financeiras, onde ela assistiu os pais tendo problemas, discussões, ou sempre faltou, ela nunca vai pensar em dinheiro de uma forma prazerosa. Ela vai pensar em boleto, ela vai pensar em conta, em sobreviver, necessidade, ansiedade, preciso juntar. Então, as palavras associadas à palavra principal, dinheiro,
nunca são boas. E aí a gente não entende que, por exemplo, você vai no Google pesquisar sobre organização financeira, por que que aquilo ali não funciona para você? Porque eles tratam aquilo ali como se fosse regras prontas, números. Ah, é óbvio, você tem que gastar muito menos do que você ganha. Ok, lindo, eu entendi. Isso é meio óbvio, só que aí que tá. Isso deveria ser o objetivo, ele não é o ponto de partida, porque agora você provavelmente gasta mais do que ganha. Se você nunca olha pro seu dinheiro, você já gasta mais. Acesso a crédito, acesso a cheque especial. Você não quer olhar para não lidar, mas se no fundo você sabe. Aí você fala, isso para alguém que já faz isso, ela fala, o que que eu vou fazer? Ah, então eu vou cortar. Ela esquece que cortar também gera consequências, que ela não consegue manter a longo prazo. Como consequência, como sequela também, ela vai ficar toda hora se controlando em um estado de hipervigilante, cortisol nas alturas, abrir a conta do banco, abrir o aplicativo do banco, é a mesma coisa que ela enfrentar um leão na frente dela, um estado de fuga ou luta, e ela fala, não dá, isso aqui pra mim não dá, eu não sou boa com dinheiro, eu não tenho psicológico pra isso. Pode ser que você realmente não tenha. Então, o que que a gente tem que trabalhar ali é o que você vê o dinheiro, como que você enxerga o dinheiro. Isso é para além de só a mentalidade, entende? É a relação é ruim, a relação é boa, de onde que ela vem? Porque você tem que encontrar uma relação que seja saudável. O saudável não é assim, cortar tudo. Esse também é um problema, cortar tudo não é legal. E é muito difícil fazer uma pessoa que é não de vaca ter uma relação saudável com o dinheiro, porque ela vai estar sempre pensando que algo ruim vai acontecer na vida dela. Ela pode ter 1 milhão na conta dela. Principalmente mulher, se ela passou por um desamparo, ela vai ser extremamente conservadora com tudo, para gastar qualquer coisinha. E aí a culpa vem associada. Então tem muito mais a ver sobre a questão psicológica, sobre a questão do comportamento, do que você pegar e falar, gaste menos do que você ganha. Sim. É isso que me irritou quando eu fui entender de finanças. Eu falei, é isso que vocês têm a oferecer? Meu Deus. Perfeito. E aí a gente tem a questão dessas crenças que são imputadas em nós ao longo da vida, trazendo para a empresa, né? Para uma empreendedora, para um pequeno, médio, grande empresário e empresária, que a gente tem a crença de que trabalho lícito não dá muito dinheiro. Aquela pessoa tem muito dinheiro. Eu passei recentemente em frente de uma loja aqui em Juiz de Fora. Ai, E aí eu tava de carro com a minha Mas mãe. eu faço essa piada também, gente. Desculpa, eu olho Olha assim, só, o fulano tá crescendo, isso é lavagem. Por quê? Porque a gente tem a crença de que trabalho lícito não dá dinheiro. E se eu tenho a crença que trabalho lícito não dá dinheiro, que dinheiro é sujo, que gente rica é soberba, eu vou querer ser rica? Eu vou querer ganhar dinheiro? No fundo, você vai querer ser rico, mas não ganhar dinheiro. É diferente, exato. Exatamente, vou querer ganhar dinheiro. Eu posso até falar que eu quero, mas o meu interior vai estar lutando para que isso não aconteça, porque eu não quero ser soberba, eu não quero ser suja, eu não quero trabalhar com coisa ilícita. Então a gente tem que trabalhar muito com essas crenças limitantes, e aí a gente passa para a questão do propósito com o dinheiro, que é assim, pô, a minha empresa tem um puta de um propósito. Então, eu não posso buscar dinheiro. Não, você tem que buscar dinheiro. Sabe por quê? Porque através da alavanca do dinheiro, que esse propósito que hoje chega para 100 pessoas, vai chegar para 1.000, para 10.000, para 100.000, para o mundo inteiro. Então, as pessoas precisam entender que o dinheiro e o propósito andam juntos. O que você pensa sobre isso? O que eu penso sobre isso? Eu penso assim, primeiro, o que é propósito? Entende? Tipo, já começa assim, você sabe. Vamos devagar. O que é um propósito? Diga você, por que às vezes a gente tem que associar, por exemplo, o propósito ao trabalho, entende? O propósito tem muitas outras coisas, ele faz parte da tua vida, o trabalho ele é uma parte da vida. Perfeito. Minha cabeça, ela é toda cheia de esquema, é muito louco. Porque lá tem mapas mentais. Eu não sei como, mas é sempre assim, igual eu tenho um manual, um e-book que chama Domine Seu Caos. Ele foi publicado em 2018. E eu ainda não tinha o diagnóstico do autismo. Sendo que qualquer pessoa que pega aquilo ali, ele fala assim, isso aqui é um manifesto autista. Porque assim, olha, eu você pegou a sua isso. vida e simplesmente esquematizou para você poder ter rotina, para você ter coisa, tudo bonitinho. Então eu separava as áreas da vida só em 4. Mente, social, corpo, trabalho. Só. Eu não entendo a roda da vida, não sei por que tem essas coisas, enfim. E aí eu tenho que entender o quê? Trabalho é uma parte, entende? Mas eu também tenho corpo, ainda tenho mente, ainda tenho o social. Lazer, tudo. Diversão, Exato. Espiritualidade. Exato, tem tudo muitas isso. camadas. Não precisa ter 12 áreas da vida. 4 já dá muito trabalho. Só que aquela coisa, a maneira que você faz uma é a maneira que você faz todas.
Então não vem me falar assim, eu dedico totalmente ao meu trabalho e porque não dá para lidar com as outras áreas, eu tô ocupado, tem alguma coisa muito errada. Então você tá focando realmente toda a sua energia no trabalho, mas no fundo, psicologicamente você tá bem, entende? A pessoa que vai e trabalha demais, porque o trabalho se torna a vida dela. Então o senso de propósito também se perde. Porque se tirar o trabalho dela, quem que é ela? Perfeito. Isso é uma coisa que pesa muito. Outra coisa a gente tem que pensar é que, por exemplo, em grande maioria as empreendedoras brasileiras que são mulheres, elas não são a referência que a gente tem nas redes sociais, entende? Então a gente tem uma referência na rede social de uma empreendedora, a empresária que tá com blazer. Engraçado que nenhuma de nós estamos com blazer hoje. Olha que bom, hein? Graças a Deus, para não perpetuar esse tipo de referência. E os conteúdos que a gente tem acesso, quando você quer alguma coisa de empresa ou de empreendedorismo, você vai no Google e pesquisa. Mas você é empresário. Você se denomina empresária. Muito simples, é igual o dinheiro. Eu sei para que serve o dinheiro na minha vida, porque eu sei a função dele na minha vida. Então eu sei o que pesquisar, eu sei o que fazer com ele. Você é empresário, sabe o que pesquisar. A maioria das empreendedoras não se reconhece como empreendedoras, porque são autônomas. E aí que tá, são mulheres que não começaram a empreender por propósito de, é meu sonho, a minha causa é ajudar. Simplesmente começaram a empreender por necessidade. Porque se elas não fossem trabalhar, fazer uma renda extra complementar, e aí? Quem quer botar comida na mesa? E aí, se elas não se reconhecem como empreendedoras, como que elas vão acessar um conteúdo? Você pesquisa no Google, busca livros sobre, mas você não vai pesquisar livros assim, elas não vão pesquisar sobre, mesmo que elas pesquisem autônomo, ela vai usar a palavra autônomo, ela não vai usar a palavra empreendedora. Empresária. Exato, aí ela deixa de ter acesso a muitos outros conteúdos. Sim. Entende? Então a gente tem que entender assim, você empreende, ponto. Você é mulher, você já está em desvantagem. Isso é óbvio. Mas a gente não pode ter uma rixa dentro do empreendedorismo, entre mulheres mesmo, de tipo, eu sou mais empreendedora que você porque o meu empreendimento tem um propósito. Ou, por exemplo, você não é empreendedora porque, assim, cadê teu propósito? Talvez o propósito de alguém seja ganhar dinheiro. Porque um dia ela teve um desamparo tão grande que o propósito de vida dela era ter conforto. Para ela nunca mais ter os filhos passando por isso. Talvez o propósito dela seja para o outro, mas isso pode ser validação, entendeu? Quero ajudar o outro, quero ter uma causa. A validação dela pode ser para ela também, entendeu? Pode ser, é pro ego dela. Sim, todo mundo tem ego, isso é ótimo. Mas pode ser só para ela dar do bom e do melhor e se sentir realizada porque ela fez pros filhos, sabe? Então tem tantas camadas assim que a gente pode discutir em relação ao propósito e onde que o propósito entra, entende? No trabalho. O preço que a mulher paga sendo autônoma, a gente acabou de discutir, ela acaba não tendo acesso, por mais que seja a maioria. Sendo mulher, um exemplo é a situação que você deu. A gente realmente não tem voz. A gente acha que teve um grande avanço, não teve. Parece que a gente dá um avanço, um passo pra frente e 20 pra trás. Eu não tô nem brincando. Tem coisas assim que eu acordo, eu leio, abro o TikTok, abro o Instagram, eu penso, nunca vai me faltar trabalho. Porque esse pessoal, assim, só me dá mais trabalho. E aí, a gente tem que entender também que essa falta de voz não surge da nossa parte também. Não tem aquele lugar onde nós somos ouvidas. E aí a gente também se dedica muito mais pra nos provar. Então a gente tem que fazer. E eu fico assim. Ai, não vou. Não, calma, respira, Cid, não milite. Eu acho, não todos, Milite. tá? Porque tem homem aqui, que inclusive gosta. Então não querendo atacar. Eu acho que, por exemplo, a gente não entrega o mínimo. Nunca vi uma mulher fazer o mínimo. Nunca na minha vida. O homem, ele pode fazer o mínimo. Não E tá passa. Não, exato, tá bom. Não passa a nível de consciência, não passa pela cognição dele as preocupações ou as responsabilidades, a energia mental que a gente gasta para poder entregar. Por quê? O simples fato de você ser uma mulher é como se você, já que não tem voz, eu tenho que me provar 1000 vezes mais. E aí você entrega além. Aí depois vem ela e não quer ser bem paga. Pelo amor de Deus, gente. Perfeito isso, Astrid. Esse gancho aí é pra gente entender que... Bom, vamos lá. Vamos separar em duas... É muitos assuntos. em 2 tipos de negócio. Tem um negócio que ele vai ter um propósito pessoal, que ele... Enfim, eu vou, sei lá, vender trufa.
porque eu quero ganhar dinheiro para pagar uma faculdade para os meus filhos, enfim, é um negócio com propósito pessoal. E tem um negócio que tem, para além do propósito pessoal, porque todos eu acredito que precisa ter um propósito Sim. pessoal, no mínimo, e tem um negócio que além do propósito pessoal vai ter o propósito também pro outro, como é o Sim. seu caso. Então você Não era passou, intenção, tá? mas se tornou. É, Né? exato. Então vai até entrar no segundo cluster aqui. Mas enfim, é um negócio que hoje tem um propósito, cara, ajudar mulheres que estão em desamparo financeiro / emocional a entender que finanças é para todo mundo, ou seja, acessibilizar finanças para mulheres. Isso. Né? Assim como a minha empresa, que é acelerar negócio com propósito, porque são negócios que são maravilhosos, daqui a pouco eu vou falar Mas sobre cadê eles. o lucro, né? E Cadê? que, Bora cara, fazer vocês dinheiro. precisam entender que o lucro tá na mão de um monte de gente ruim, É, e que não... sabe? Que tá fazendo um desserviço à sociedade. Se você tá fazendo um serviço à sociedade, vamos trazer esse dinheiro pra sua mão. Olha que delícia. Não você é bem maravilhoso? paga. Associar o propósito com o dinheiro. Porque tá tudo bem, o dinheiro ele existe no mundo. Se ele tá na mão de quem não tá fazendo uma coisa satisfatória para a sociedade, vamos trazer esse dinheiro para cá. Hoje, mais de 2 trilhões de dólares no mundo é gerado por negócios com propósito. Olha que legal. Então a gente vai fazendo essa roda girar para trazer esse dinheiro para cá. E com relação a negócios, que foi o seu caso que você falou, não surgiu como um propósito, Sim. eu prestava consultoria muitos anos atrás, consultoria, ponto. Aí foi afunilando e segmentando Isso. para mim fizesse sentido. Mas o meu também não começou com Mas um é uma coisa propósito. boa de você falar, por quê? Porque talvez muitas empreendedoras, elas estão perdendo muito tempo buscando por um propósito, Isso. entende? E ele vem. Ele surge. Só que aí que tá. Você tem que entender que até o propósito surgir, você tem que estar trabalhando e ele vai surgir. Vai aparecer, porque você vai se construindo como ser humano também. Você vai entendendo, se identificando, se relacionando. Perfeito. O seu aconteceu. Você foi, a gente usa a palavra, né? Nichando, vai. É esse tipo de negócio específico. É esse meu tipo de negócio também. Chegou um momento que você falou e notou ali um padrão. Tinha as variáveis lá. Por que esses negócios aqui são tão bons, eles estão diferentes, eles não estão gerando tanto lucro quanto esse aqui, sendo que deveria gerar lucro. Na tua cabeça passou isso, pra você falar, não, eu quero fazer isso aqui, com esse aqui. E o meu foi o quê? Por que quando eu explico, meus clientes são mulheres e elas travam aqui, mas os caras não estão travando nisso aí também. Então, você já começa a entender, aí você vai e busca, foi quando eu entrei na psicologia. Aí vai se tornando uma causa, vai se tornando assim, eu quero entender e fazer algo além, fazer algo mais. Mas eu gosto do que eu faço, não é que eu gosto, eu não amo, entende? Eu acho que precisa de muito estômago para trabalhar com mulher. Porque eu acho que as mulheres ainda são muito... se colocam numa posição de muito frágeis e a própria sociedade bota elas numa posição e elas compram essa ideia, elas acreditam nisso. E é muito doloroso você pegar uma mulher, ela nunca vai chegar pra você e falar uma coisa boa, entende? Quando precisa de ajuda financeira, de dinheiro, precisa aprender sobre educação financeira. Nunca uma mulher vai acordar num dia e falar, agora vai. Não, é porque ela passou por alguma coisa. Sim. Então as histórias que escuta é sempre assim, Deus do céu, haja estômago. Não é qualquer pessoa que conseguiria. Poderia estar fazendo outra coisa, poderia. Não minto em relação a isso. Às vezes ele também não é tão prazeroso como a gente acha que é, né? Sim, com certeza. E uma coisa interessante que você falou é que o propósito ele vem do movimento. Porque quando a gente abre uma empresa, pode ser que eu abra essa empresa já pensando no propósito, mas aí essa pessoa que geralmente abre essa empresa pensando no propósito, ela tem dificuldade de fazer dinheiro, que é o meu público-alvo. Mas tem as outras pessoas que abrem pensando no dinheiro, e nesse movimento encontram o seu propósito. Também Isso. tem gente que nunca vai encontrar o seu propósito, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Mas tem as pessoas que no movimento vão encontrar. E esse movimento é super importante, porque antes de ter um propósito, por exemplo, antes de atender empresas com impacto social, impacto interno, impacto ambiental, eu atendi um monte de empresa, com perdão da palavra, empresa bosta, de ambientes horrorosos, porque às vezes eu não podia me dar o luxo de falar esse tipo de empresa que eu não vou atender. Então eu preciso desse movimento para chegar num lugar que eu fale assim, cara, isso aqui tá casando com o meu valor. É aqui que você é boa, é aqui que eu sou útil, é Isso. aqui que eu me valido. Tanto para mim mesma, quanto para o outro, quanto para o mundo. Porque é esse o sentido da vida. Você precisa encontrar valor. Porque pensa bem, a gente nasce sem ter uma função. A cadeira, ela nasce sabendo que a gente tem a função de sentar nela. Uhum. Entende? E a O gente, copo né? também. A gente aí chega assim,
E é essa a questão do sentido da vida, sabe? Então, a vida é uma constante busca por propósito, busca por validação, por valor útil. Então, quando você identifica que esse aqui é o público que eu quero, é essa dor aqui que eu quero resolver, aí entra a questão do teu propósito. É isso aqui que eu sei fazer e que eu sou muito boa e que é aqui que eu soluciono. Perfeito. E eu posso ganhar muito dinheiro nisso. Porque as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 3 filhos. Então, assim, eu tive partos humanizados. Eu já fui muito desse ambiente. E nesse ambiente, a galera. Cliente, gestante. Tende a pensar que, por exemplo, a médica humanizada, ela não pode cobrar isso tudo. A doula não pode cobrar isso tudo. Ô, gente, são horas, anos de estudo, de dedicação. É você sair da sua casa, largar a sua casa para atender. Você pode cobrar e deve cobrar muito dinheiro. Porque se o intervencionista que não tá te atendendo a contento vai te cobrar muito, por que o que está te atendendo a contento não pode? É da mesma forma que você tem um nicho, entendeu? Você encontrou o seu nicho, não é? Quem é humanizado também encontrou um nicho. Então, tem uma demanda ali. O que ela tá fazendo é a mesma coisa que você tá fazendo. Sim. Então, ela deveria se comportar diante do dinheiro, entender dinheiro, da mesma forma. Isso. E eu acho, às vezes, prejudicial quando a gente fala que dinheiro é energia por isso, entendeu? Porque, assim, dinheiro não é energia. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é um fato. Você precisa para ele para tudo, até para seguir teu propósito, não é? Com certeza. Inclusive, você falou dessa questão humanizada, eu até ri porque boa parte do meu público, a grande maioria das empreendedoras, é da área holística, ou da psicologia. Enfim, boa parte das mulheres também são da área mais de ajuda ainda, de serviços. Tem poucas mulheres ainda em áreas de exatas ou que não tem tanto contato assim para ajudar o outro. E, cara, é sempre a mesma coisa, mas especialmente esse nicho mais holístico da parada, gente... Uma dificuldade de cobrar, né? Que isso? Eu fico assim, absurda. E aí eu vi uma das minhas alunas postando assim, entre jogar canela na porta e atualizar minha planilha financeira, eu, como taróloga, já indico a planilha financeira, atualizar minha planilha. É isso que você vai fazer. Então tem que ter um pé no chão, entendeu? A gente tem que entender. Você pode fazer sua lei da atração, fazer o que for, mas o dinheiro não vai surgir por isso. Entendeu? Ele não vai. E ele não foi embora da tua mão porque você não mentalizou certo, assim, vibrou na energia certa. Sim. Tem outras questões aí. Então, é muito mais dentro da psicologia do que na questão de energia ou ser humana, que o universo vai pagar. Porque tem gente ruim que se dá muito bem e tá se dando bem, entendeu? E ganhando dinheiro. Tem autoestima e autoconfiança pra cobrar. É o que falta nessas pessoas e principalmente mulheres. Exato. Autoestima e confiança. E sobra muito julgamento de uma para outra, e aí a outra compra esse julgamento, abaixa sua autoestima e cede. Eu lembro que em 2000, você falou 2017, você voltou pro Brasil, né? Em 2017 eu lancei, porque eu também sou doula, em 2017 eu lancei uma escola preparatória para gestantes que queriam se preparar para o parto. E eu sou engenheira. Então, quando eu entrei, eu sou engenheira e consultora financeira, né? Tá vendo, Mas quando tive as crianças, enveredei por essa área e lancei essa plataforma. Foi a primeira plataforma do Brasil de preparação para gestantes. E eu lembro que a galera da área, as próprias colegas de trabalho, elas falaram assim, nossa lá, a engenheira que veio para nossa área para ganhar dinheiro. Olha, sim, né? Eu quero ganhar dinheiro, sim. E eu posso ganhar dinheiro preparando mulheres para um momento mais especial da sua vida. Olha que massa! Unir um puta de um propósito e ganhar dinheiro. E eu acho que assim, se vocês não estão ganhando dinheiro ali, gente, é porque assim, não faz sentido, mas eu vou. Porque tem demanda, porque vocês não estão... gente, olha quanta demanda tem. Hoje eu olho no mercado, porque na época, 2017, não tinha nada. Hoje tem centenas, dezenas, milhares. Hoje eu olho pro mercado e falo, olha quanta oportunidade tinha, e as pessoas simplesmente deixaram passar. Porque hoje em dia já não é mais um mar azul, né? Inexplorado. Em nenhuma área. Não tem nada mar azul. Não. Tem sim. Vamos encontrar. Um dia, quem sabe... E para as outras empresas, que são aquelas que nasceram para ganhar dinheiro e ainda não encontraram um propósito, né? Nem que seja assim, uma forma de trabalhar diferente e tal, eu acho que elas precisam, falando em médias empresas que têm colaboradores, elas precisam olhar um pouco mais para dentro. Por quê? Hoje a gente tá com essa galera da geração Z trabalhando, a galera da geração Z não quer só dinheiro mais não. Eles querem trabalhar em algo que dê um negócio. O mundo ensina, a gente tá esperando, o mundo vai ensinar já. Vamos reverter essa situação, Eles vão, o mundo vai ensinar. Mas, importante olhar, assim, porque
de certa forma, nesse movimento, esse propósito Sim. chega, Uhum. não é verdade? Sim. E aí, Astrid, você trabalha com várias empreendedoras aí, né? Você citou aí um pouco da galera holística. Você tem alguma aluna, algum estudo de caso aí de uma mulher que tem um puta de um propósito e tá nadando no dinheiro? Nossa, assim, graças a Deus, muitos cases. Nem vou citar de alunas e tal, mas citar de clientes mesmo, de mentoria. Júlia Horta foi minha mentorada Ela em tava aqui esses 2019. dias. Foi? Aham. Ah, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A Camila Vidal da Moving Girls também. Eu lembro quando Camila começou. Camila, assim, sabe aquela pessoa que tinha muita sede de fazer as coisas? Eu olho para aquela pessoa, se eu tivesse 2% da energia dela, eu tava bilionária. Aham. Porque eu me considero muito preguiçosa. Eu falo assim, tudo tem limite, mas o meu propósito de vida, que nem eu falei, ele não é só o meu trabalho. Então eu sei impor um limite ali muito grande. Aham. Hoje eu consigo fazer isso. Eu fui muito esperta quando eu comecei a fazer dinheiro e falei, olha, beleza, eu vou trabalhar por tanto tempo. Mas enfim, eu queria ter um pouquinho de energia assim, só para dar aqueles picos de vez em quando. Foi uma pessoa que, pô, eu lembro quanto, na época, quanto que tinha em conta, como que ela administrava financeiramente, aquela sede de empreendedorismo, de ensinar mulheres a empreenderem. Ela é muito boa para você, mulher que está começando a empreender, principalmente na internet. Ela é uma que tá rios e rios de dinheiro, graças a Deus, mas ela é bem séria, bem pontual. Todas elas têm a questão de, tipo, a vida real tá aí, gente. Entende? E a Camila e a Júlia fazem o quê? Fala aí pra quem não sabe. Não sei o específico qual, o que eu falo. Ah, tá, a Camila ela é empresária, ela tem a Moving Girls, que é a maior plataforma de empreendedorismo feminino do Brasil. Olha só, que propósito. Que foi a primeira, pra você ter ideia, a primeira e a maior. Só procurar Moving Girls, publicou livro, escritora também. Tem uma aceleradora também, e para pequenas empresas empreendedoras mesmo. Legal. Júlia agora tá... Ai, Júlia tem tantas... A Júlia vai fazer- Comunicadora maravilhosa. Exato, tem tantas coisas que ela é boa. Eu poderia escutar ela falando várias horas. Ela é uma pessoa que eu queria um audiobook com a voz dela. Eu escutar assim horas e horas. Que tem uma dicção, ela sabe se comunicar. Aham, O que é algo que eu não consigo muito, mas eu olho pra ela e eu fico assim, encantada. aham. Que também foi Misa, empresária, atendo ela há muitos anos já. Tem também, por exemplo, agora mulheres próximas assim de mim, a Lela Brandão, que você falou dos bolsos, e Aham. veio na minha cabeça, a Lela é incrível. Eu fico muito feliz de ver mulheres que têm esse propósito, assim, a gente pode... é bobo, por que ela vai criar roupas confortáveis para mulheres? O quê? Nós, mulheres, sabemos como é que é difícil. Sim. Não tinha bolso as roupas antigamente. As roupas apertam. Eu só uso roupa larga, eu gosto de roupa larga. Uhum. Só que mesmo assim, por que as roupas largas têm que ser feias? Aham. Ela criou uma marca de roupas assim, maravilhosa, confortabilíssima, lucra pra um caramba. Monique Evelyn, que eu acho incrível, é uma mulher assim, pra mim inspiradora. Hoje ela tá como Shark no Shark Tank Brasil. Eu adoro a linha de raciocínio dela. A gente tem muitas questões de valores mesmo parecidas, também muito direta. Ela também vem de uma posição onde eu, como mulher, sou de uma minoria, ela também sendo mulher, só que é uma mulher negra. E eu sou uma mulher PCD, então, assim, pra mim, sabe, mesmo a gente tendo essas questões, a gente sabe o que a gente está falando, a gente entende que o empreendedorismo, a questão financeira, é um lugar muito elitizado, classista, muito, que continua marginalizando Sim. o público que a gente quer alcançar. Então, a gente vai e fala com essas pessoas e pega essas pessoas e ensina essas pessoas. São mulheres que eu vejo que têm um propósito, que eu lembrei, tá, gente? Porque se eu fazer uma lista aqui, meu Deus do céu. Não, mas já temos vários ótimos exemplos, né? Não são nem Sim. bons. Eu tenho várias empresas no portfólio também, que são empresas com propósito, porque hoje são essas empresas que a gente busca trabalhar. Mas vou falar de duas aqui que são do ramo ambiental, que tem, assim, impacto fortíssimo no mundo que nós vivemos. Uma que me procurou para fazer reestruturação organizacional para alavancar, ou seja, quer crescer, já é uma empresa que tem lucro de 1 milhão no ano, Mas tinha, tipo, mas estagnado, quer tava crescer estagnado ali. mais. Ah, tá. Veja bem, a pessoa tem esse vislumbre de, cara, eu tô deixando meu legado aqui nessa sociedade, mas ainda assim eu quero crescer mais. E uma outra que também é do ambiental é que a gente fez um projeto de reestruturação comercial também para vender mais. E a gente tem outros exemplos mundo afora, né? A gente tem, por exemplo, o Walmart, que o propósito deles é acessibilizar
o produto, né? Tangibilizar a compra para as pessoas. Inclusive o estacionamento, gente. Quando eu fiquei nos Estados Unidos, isso é muito bom. Já dormi no estacionamento do Walmart, dentro do carro. Eles não tiram você do carro. Olha que legal. Porque eu não tinha pra onde ir. Então eles não querem só aumentar o poder de Não, compra. eles ainda ajudam, eles cedem o estacionamento. Vocês não estão entendendo. Olha que legal. E para eles adotarem baixos preços, eles precisam trabalhar com custo muito baixo. E para trabalhar com esse custo muito baixo, eles trabalham com processos muito enxutos. Ou seja, para eu ter um propósito forte de aumentar o poder de compra da população, eu preciso organizar internamente os meus processos. É tudo que a gente falou aqui, né? Tem a Southwest também, que a missão deles é acessibilizar voos para toda a população. Então, eles também trabalham com baixo custo. Então, não é porque uma aviadora, né? Que trabalha com avião. Ah, não tem um propósito. Tem sim! Você tem faz sim. parte também. Isso. Porque um propósito, ele nunca também é sobre... não é sobre a gente. Querendo ou não, por isso que eu até falo assim, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha um propósito pré-definido e provavelmente você que está assistindo pode não ter. Mas vive, no caminho você acaba, o propósito ele te encontra, igual a gente falou, entendeu? Isso. E aí ele não é sobre você, ele é sobre outras pessoas, outros indivíduos. Nós estamos em sociedade. E aí você gosta ou não, quando ele te encontrar, não tem como você falar, tipo, não quero. Uhum. E nem eu falei, eu amo o que eu faço, não necessariamente, mas agora não tem como eu sair. Entende? Tô esperando. Chega alguma astrid aí. Vamos, gente. Vamos falar pra mulher. Vamos estudar a questão aí, ó. Porque é muita pesquisa. Mas você se vê ali no meio. Uhum. E aí é a sua escolha. Entendeu? Mas você não vai falar, não. É quando você tem essa questão de identidade também. Uhum. Você encontra um lugar, você encontra o seu valor. E você também encontra o que você tá fazendo. Você tá fazendo de alguma forma pro mundo, igual. Aí você falou da aviadora. Você tem um propósito maior, que ela faz parte. Por mais que ela não reconheça isso. Por mais que não seja, eu não estou fazendo alguma empresa enorme e tal. Não. Mas para um propósito existir, você precisa fazer parte. Uhum. Então precisa Perfeito. de vários outros seres humaninhos, sabe? Perfeito. Bom, então a gente está encaminhando aqui para o fim. Você quer deixar alguma indicação de material, livros e afins? Então, gente, é isso que eu queria falar. Eu não sou muito fã de livros de negócios nem finanças. Eu milito totalmente contra, porque eu acho que as pessoas estão fritando a cabeça. Uhum. Aí a pessoa tá lá, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Exerça a sua criatividade. Os livros que eu leio, se eu for pegar minha estante, só livro de maluco. Tem bruxa, tem dragão, tem fada, tem só esse tipo de livro. Eu não pego nada assim pra ler. Técnico. O que eu pego é para pesquisa. Então, se eu vou estudar, eu vou em um artigo, porque eu tenho que ver data de publicação, ou eu vou em algum livro, vou nas referências bibliográficas para saber de onde que veio. Sim. É muito mais um trabalho mais de leitura acadêmica do que leitura assim por ler. Mas para indicar livro, gente, leia livros que não sejam da sua área. Perfeito. Entende? Isso. Eu acho que é a melhor demais. indicação que eu posso dar de livro, assim, porque você tem que dissociar um pouquinho disso, tem que aprender que aí a criatividade vem, o propósito aparece às vezes. Pode ser que ele nem tenha a ver com a tua atividade em si. Mas um livro bom que eu quero deixar para as mulheres, pena que é difícil de achar, que é da Colette Dowling, que é Complexo de Sabotagem. Não é o da Cinderela, é o Complexo de Sabotagem. Uhum. O da Cinderela é dela também, só que o de Sabotagem ainda não tem a edição nova aqui. Fizeram as outras edições de todos os complexos, de todos os livros dela, mas ainda não fizeram da Sabotagem, que fala especificamente da questão do dinheiro, da mulher e do dinheiro na sociedade. Olha que interessante. É Não um conhecia livro, esse. só acha em sebo. Tipo, realmente, se você achar, compre. Porque ele é muito bom. Fala muito dessa questão de por que as mulheres elas sabotam. A gente tem medo da independência financeira, a gente tem medo, igual, crescer. Tem mulheres que elas vão crescer, mas elas vão chegar no ponto e falar assim, já é demais pra mim, entendeu? Uhum. Você é acelerador, você pode se deparar com mulheres que elas são receosas no crescimento, porque quais são as consequências disso? Exato. Entende? Quais são as responsabilidades que eu terei? E a gente não quer lidar, não quer esse desconforto, porque a vida já é desconfortável pra gente, já é muito de tudo. Então, ela mostra que a gente realmente sabota nossa independência financeira. A gente não... E também é como se levasse a acontecer de que, tipo assim, se eu for independente, ou se minha empresa crescer, eu fazer muito rios de dinheiro, eu vou ficar sozinha. Isso.
Entende? Porque aí quem que vai cuidar de mim? Se eu consigo cuidar de mim mesmo, quem que vai cuidar de mim? Lembrando, isso não é consciente, gente. Isso passa na cabeça É de vocês inconsciente. sem vocês notarem, sem vocês separarem. E eu jogo essa pergunta. Cara, beleza, mas então, qual que é teu plano B? Entendeu? Tipo, a pessoa fala assim, como assim teu plano B? Ué, porque seu plano A é casar, né? Aí as mulheres olham pra mim, como assim é casar? Eu não penso em casar e tal. Tá, mas você tá trabalhando, não tá fazendo nada com o teu dinheiro pra se aposentar, porque um dia você vai ter que parar de trabalhar. Então, qual que é seu plano B? Porque seu plano A é casar. Você tá esperando alguém chegar e cuidar de você quando você estiver mais velho. É isso que você tá esperando. Então, até lá, você só tá brincando de adulto, de vida. Deixa eu brincar com a minha empresa, deixa eu brincar com o meu empreendimento. Você não entrou pro jogo ainda. Você tá ainda colocando tudo ali, expectativas no outro. Quando elas entendem isso, que ela fala, peraí, realmente, eu tô fazendo rios de dinheiro, não tô direcionando nada pra minha segurança no futuro. O que que eu tô esperando pro meu futuro? Uhum. E aí, elas entram pro jogo. Uhum. Isso rola de fazer também. Elas entendem que, realmente, eu tô só trabalhando, esperando o momento certo aparecer, o príncipe chegar, o terreno que eu vou herdar, o que for. Uhum. Pra eu não ter que lidar com o fato de que eu mesma ou a minha empresa não é meu plano A. Sim. É só uma renda extra que eu tô fazendo. Você tá falando isso, eu já tava finalizando, mas eu tenho que contar uma Pode contar. situação. Mas assim, eu não tô com pressa, vocês. Vocês que lutem aí, Uhum. bota no 2. Uhum. Eu tive um nirvana há pouco tempo atrás. Por quê? Tava compartilhando com meu marido isso. Porque assim, eu sou casada há muitos anos, tenho 3 filhos e nós temos uma vida feliz, Uhum. estável. E a minha vida inteira, os meus pais são divorciados, a minha vida inteira minha mãe falou, olha, Cintia, você precisa fazer seu dinheiro, porque a mulher precisa ter independência, né? A minha mãe, inclusive, é muito visionária nesse aspecto, porque as mulheres da época dela não faziam isso. Não. E a minha mãe fez concurso, lutou, batalhou, conseguiu se divorciar quando queria, porque tinha os seus recursos, e sempre me falou muito isso. E um dia eu fazendo academia, e aí você falou de ler livros, né? Eu vou estender. Leia livros, ouça podcasts de áreas completamente diferentes, porque são esses momentos que o Nirvana vem. Você fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu tava ouvindo um podcast, eu falei, gente, olha só, eu tenho um inconsciente em mim, e aí nessa hora isso veio pra consciência, que eu não posso buscar muito dinheiro, não. Porque eu tô feliz no meu casamento. E a minha mãe falou que era pra eu buscar dinheiro pra ter independência financeira. Então, assim, que eu poderia separar em paz, basicamente isso. Foi um nirvana, assim. O mundo se abriu, compartilhei isso com meu marido. Falei, cara, isso me impediu, e muito até hoje, de virar muito rica. Sabe? Por essa coisa muito como inconsciente. Se você tivesse que escolher, entendeu? Exato. Ou você escolhe. Porque realmente, né? Já que a gente tem tanta demanda e tal. Isso é eu enriquecer e separar. Exatamente. Não é? Isso que acontece, né? É isso que a gente pensa. Mas, cara, perfeito. Eu queria que as mulheres, elas tivessem esse nível, essa epifania, assim, do nada. Porque elas estão nesse ciclo, entende? Às vezes elas estão puxando o próprio tapete, elas não estão entendendo. Igual quando tem uma aluna minha, que ela é da Polícia Federal até. E ela falou assim, Astrid, tudo que eu recebia eu gastava. Literalmente eu gastava. E eu não entendi porque eu gastava, porque eu nem sou compulsiva, mas eu detestava ver aquele dinheiro na minha mão, por conta da responsabilidade que aquele dinheiro ia trazer. Entendeu? E eu não preciso disso. Ela é bem casada, tem mãe de 2 filhas e tal. E eu não entendia. E ela se sabotava para poder fazer até mais dinheiro. Então, quando é que ela caiu na real, ela falou, vou colocar meu silicone. Agora ela começou a sonhar e ela entendeu que fazer muito dinheiro é, na verdade, uma forma de você acessar coisas que você quer pra você, que não são fúteis, porque na tua cabeça você sempre fala que é fútil, né? Ah, não, isso é muito fútil. Ah, não precisa. Ninguém vai falar pra um cara que quer comprar um kit de esqui que é fútil, né? Aí o cara mora no Nordeste, mas quer um kit de esqui. E aí, a gente também não se permite a fundamentar o porquê queremos dinheiro, entende? E isso impede a gente de ter dinheiro também. É o propósito do dinheiro. Exato. Gente, viva a vida. Entende? Gaste teu dinheiro sim, o dinheiro tá feito para gastar, não só para acumular. Mas você tem que trabalhar, fazer dinheiro para poder viver, para poder sobreviver agora no futuro. E a questão de entender que amor, dinheiro, não bate, entende? A gente não pode associar esse tema como se fosse junto. Ah, se eu casar, se eu estiver bem casada, não preciso me preocupar. Cara, o seu parceiro... E seu parceiro, ele só te deve segurança emocional, entendeu? Ele não te deve nada.
Nada. E é lindo você ter o privilégio de poder escolher a pessoa que você tá. Você não tá com aquela pessoa porque você não tem como sair. E poucas mulheres entendem isso, porque se elas largam a mão, e aí depois o jogo muda no relacionamento, e se a pessoa não estiver mais ali? Não precisa nem ser de divórcio, pode ser de falecimento. Sim. Entende? Quem que vai cuidar de você? E agora, né? E agora? E agora, não é? Maria? Exatamente. Pense sobre isso. Cuidar do seu dinheiro também é responsabilidade dos dois, tá? No casamento, num relacionamento, deve ser conversado. Sim. Você não vai parecer interesseira nem nada. Você tem que entender seus direitos também. E vice-versa. Só que, assim, entenda que o outro nem sempre vai estar lá. E se você depende do outro, ou delega, recebi meu dinheiro e dei pro outro. Quando esse outro não tiver, você vai saber o que fazer? Uhum. Ou você vai se ver perdida? Sim. Eu posso citar que isso é muito comum. Uhum. Dessas 10 mil alunas, inclusive teve uma que viralizou no TikTok. Ela falando, desculpa, eu não te ouvi quando eu deveria. Falando de você? Falando. Ela tinha acabado de divorciar, com um filho pequeno ainda, a Tati Julie. Só procurar no TikTok já vai aparecer. E ela falando, gente, sou agora mãe solo, divorciei. Quando eu conheci a Astrid, não levei a sério o que ela falou, entendeu? Então, assim, ela até pediu publicamente, me perdoa. Porque eu realmente, ela até renovou o acesso da comunidade, que agora vai levar a sério. Na dor, é isso que eu tô falando. É isso. A gente leva muito pra essa questão, vai dar tempo, um dia eu vejo. Ou é só eu fazer mais dinheiro que tudo vai se resolver. Não vai. Uhum. Não vai ficar tudo muito mais caro na sua vida. É. E, cara, eu acho que é isso. Faz aí o jabá da Money Class Academy. Gente, é isso. Deixa eu pensar. Primeiro, me sigam no perfil. Como meu trabalho por si só não é tudo na minha vida, meu perfil é bem pessoal, vocês podem ver. E @Astrid Astrid Lacerda. Me acompanhem lá, eu sou bem legal. Não gosto muito do Instagram, gosto mais de ficar no Twitter e TikTok, mas tem que postar no Instagram. Mas você também tem conta movimentada no TikTok? Tenho, E qual mas é? não falo nada de finanças lá, tá? Eu falo assim, aleatoriedade. Astrid Lacerda também, tudo Astrid Lacerda. Uhum. Tudo. Site também. E deixa eu ver o que mais. Do Money Class. A Money Class Academy é a primeira comunidade que você falou do Brasil, que é a escola uma comunidade. Então, tem o curso em si, só que a gente também tem uma rede social própria nossa, fechada, privada, desde 2020 até. E a rede social a gente começou em 2022. Então, qualquer coisa, gente, financei tal coisa, estou em dívida tal, divorciei, quero me casar, postou privado, só as alunas, só quem é membro vai ver. E isso também você tem um acesso quando você entra para nossa comunidade, para nossa escola. A gente abre turma 3 vezes ao ano, provavelmente esse episódio vai no ar em janeiro, então, gente, agora em março, acho que deve ser turma de março. Já tem lista de espera no ar, já entra, porque a gente sempre tem pré-venda, que tem um desconto bom. Entrem. Não deixe pro próximo ano, porque cuidar da sua grana não deveria ser resolução de ano novo. Isso é a coisa que mais me irrita. Sim, tá novembro, não, deixa pra janeiro. Mas você vai ganhar dinheiro agora em novembro, né? Seria lindo se a pessoa já entrasse organizada, né? Com certeza. Então, assim, É o que eu falo de planejamento estratégico também. mas é a mesma coisa. Gente, igual o que você faz com empresa, é literalmente o que eu faço. As empresas, elas gastam muita energia, tempo e mão de obra com processos que podem ser simplificados. E aí você olha e você fica assim, por que esse ser humano tá fazendo isso? Tá gastando, tá tendo custo mental, físico, financeiro, se ela pode fazer isso aqui, mas precisa de alguém, tipo, vulgo você, para mostrar isso, né? Mesma coisa comigo. Eu olho tanta energia despendida em organização, que é a primeira parte que todo mundo deveria entender, tanta energia em planejamento, eu falo, cara, isso pode ser tão mais simples, sabe? Então, a gente tem uma frase que fala, ignore os processos babacas. Nossa, perfeito, é isso. Porque eu sou do processo, mas é do processo crítico, do babaca não. O babaca a gente larga pra lá. Tudo que te ensinarem de dinheiro, pergunta por quê. Por quê? Mas por quê? Não faz sentido. Porque pra mim não faz sentido. Por quê? As pessoas, elas têm que aprender a pensar. Elas vão aceitando qualquer coisa, qualquer diquinha vai dar certo de TikTok. Desafio vai dar certo. Não vai, você tá falando de uma empresa, você tá falando da sua vida financeira. Sim. Aqui a gente tá falando de coisa séria, que tem muito dinheiro em jogo. Mas eles não ligam, não leva a sério. E aí, dá errado. Dá errado. Astrid, muito obrigada pela sua participação. Uma alegria mesmo falar com você aqui, porque a gente tá falando do mesmo lugar, né? Você falando com empreendedores, eu falando com empresárias e empresários de empresas maiores.
E quero finalizar esse podcast agradecendo também quem assistiu e deixando o arroba da Propósito, arroba Propósito Aceleradora. O meu é arroba eu, Cintia Antunes. Semana que vem tem mais podcast e eu vou finalizar esse podcast com a frase da Astrid, que eu acho que é sensacional para você que tem uma empresa com propósito e ainda não ganha dinheiro, que é entra pro jogo. Não é isso? É, né? Tem uma boa. Essa é a minha história. Eu jamais seria incoerente de cobrar pelo meu trabalho um preço menor do que eu paguei. Perfeito. Essa é ótima. Para quem tem propósito, não Perfeito. cobra justo. E é a coisa que a gente encerra. Obrigada, pessoal.